O livro dos médiuns, a gente continuando nossos estudos, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Estamos aqui numa outra ordem de ideias, comprovada a intenção de uma inteligência estranha. Tratava-se de saber de que natureza era essa inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em perguntar isso. Então vamos perguntar quem é essa inteligência. Algumas pessoas, contudo, entenderam que esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram de ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou os demônios podem comunicar-se. Conquanto fraco eco encontre hoje esse sistema, é inegável que gozou por algum tempo de certo crédito, devido mesmo ao caráter dos que tentaram fazer que ele prevalecesse. Então, as pessoas, diante de uma manifestação tão diferente, tão estranha, tão sobrenatural, taxaram logo: é o diabo, é o demônio, é um ser diabólico, porque, infelizmente, muitas mentes acreditam que as coisas sobrenaturais advêm de um espírito mau. Mas Deus deixaria-nos na mão de espíritos maus? E quando se diz pela obra se conhece o autor, como um ser que trabalha pela luz, pelo amor, pela fraternidade, vai produzir coisas tão ruins, tão más. Ou como seres que trabalham pelo mal vão produzir coisas tão boas, tão úteis. Então o bom senso prevalece, e o dele prevaleceu, não teve medo de encarar determinadas críticas, determinadas situações, e nos trouxe esse catálogo de informações tão importantes para que nós entendamos a doutrina espírita hoje e tenhamos segurança na nossa mediunidade, com a nossa prática mediúnica, ao estudarmos e ao buscarmos entender aquilo que Kardec quis trazer para nós. Ele é um exemplo de bom senso para todos nós, uma pessoa que diante dos fatos ele trouxe toda uma filosofia nova, toda uma gama de informações novas e diferentes, coisa que não era se pensado até então, e coisas que as pessoas agiriam de uma forma totalmente contrária, ou por medo, ou por inobservação. Ele não, ele centrou-se, estudou, pesquisou e descobriu. E com isso ele classificou, catalogou, codificou, e temos aí um compêndio de grande interesse, não só para os espíritas, mas para toda a humanidade e quem queira se instruir nas informações espirituais. Faremos, entretanto, notar que os partidários do sistema demoníaco não devem ser classificados entre os adversários do espiritismo. Ao contrário, sejam demônios ou anjos, os seres que se comunicam são sempre seres incorpóreos. Ora, admitir a manifestação dos demônios é admitir a possibilidade da comunicação do mundo invisível com o mundo visível, ou, pelo menos, com uma parte deste último. Então, nesse caso, ele não estava sendo tão adversário, ele estava dizendo que existia a possibilidade da comunicação com o mundo dos espíritos. E a comunicação com o mundo dos espíritos vai se dar e vai se estabelecer, no caso ali, no raciocínio dessa pessoa, com os seres maus. Mas Deus deixaria-nos nas mãos dos maus? E ele? Ficaria lá assistindo a gente tomar chibatada aqui? Não é bem assim. Deus é a suprema misericórdia, a suprema justiça, e tem para operar em seu nome os bons espíritos que vêm nos acolher, ajudar e nos proteger, para que a gente possa produzir os nossos trabalhos, os nossos estudos e ajudar no desenvolvimento da humanidade. Compreende-se que a crença na comunicação exclusiva dos demônios, por muito irracional que seja, não houvesse parecido impossível quando se consideravam os espíritos como seres criados fora da humanidade. Mas, desde que se sabe que os espíritos são simplesmente as almas dos que hão vivido, ela perdeu todo o seu prestígio e pode-se dizer que todas as verossimilhança, por quanto admitida, o que se seguiria é que todas essas almas eram demônios, embora fossem a de seu pai, de um filho, ou de um amigo, ou de nós mesmos. Morrendo, nos tornaríamos demônios. Doutrina pouco lisonjeira e nada consoladora para muita gente. Então, se você acha que só seres demoníacos se comunicam,
Isso é aquele ser que está comunicando ali, dizer que é sua mãe, e dizer, ou sua avó, ou seu tio, ou seu filho, e dê uma prova cabal de que é ele mesmo. Aí fica complicado. Como que você está acreditando que é um mal, então sua mãe se transformou num demônio? Então nós precisamos raciocinar sobre os fatos e sermos pessoas bem racionais, bem aptas a buscar entender os fenômenos que acontecem em torno de nós e conosco mesmo. Bem difícil será persuadir a uma mãe de que seu filho querido, que ela perdeu e que lhe vem dar, depois da morte, provas de sua aflição e de sua identidade, afeição e de sua identidade, é um suposto Satanás. Sem dúvida, entre os espíritos há os muito maus e que não valem mais do que os chamados demônios, por uma razão bem simples. Então tem a situação que a gente já comentou antes. Se a mãe vem buscar uma comunicação de um filho, ele se tornou um demônio, um ser demoníaco, um ser mau. Da mesma forma, nós sabemos que no mundo espiritual existem espíritos muito maus, extremamente perversos. E aí nós temos que buscar mudar nossa sintonia, afinar-nos com o bem, com a prática do bem, para que a gente receba a assistência dos bons espíritos e não caiamos na situação de estarmos servindo de joguete para esses espíritos maus. Há de que há homens muito maus que pelo fato de morrerem não se tornam bons. Um fato bem simples, tá? Há de que há homens muito maus que pelo fato de morrerem não se tornam bons. A questão está em saber se só eles podem comunicar-se conosco. Os que assim pensem, dirigimos as seguintes perguntas. Então veja bem, morrem pessoas boas, morrem pessoas ruins, por que nós só vamos receber comunicações das pessoas ruins? Então, tem alguma coisa errada. A comunicação existe, não tenhamos dúvida. Todo estudo mostrou que existe. Agora precisamos saber se é dos bons ou se é dos maus. Essa forma da gente discernir e buscar esse entendimento de qual comunicação estamos recebendo, o Livro dos Médiuns vai deixar bem claro no decorrer do nosso estudo quando é que estamos sob uma boa influência ou sob uma má influência. O aspecto moral é o mais importante para se observar e também o conteúdo evangélico, doutrinário que essa mensagem contém. E nos conduz a agir da forma com que ela está sendo redigida, como ela está sendo expressa. Primeiro, há ou não há espíritos bons e maus? Deus é ou não mais poderoso do que os maus espíritos ou do que os demônios, se assim lhes quiserdes chamar. Então, como que a gente vai descobrir isso aqui? Primeiro, nós temos que chegar a um entendimento. Existe ou não espíritos bons e maus? E Deus é mais poderoso do que os maus? Afirmar que só os maus se comunicam é dizer que os bons não podem fazer. Sendo assim, uma de duas, ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade, é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque a sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo para contrabalançar a influência dos outros. Olha que colocação inteligente. Se tem as comunicações, tem do maus espíritos, tem do bons espíritos. Então vamos ver. Se só os maus se comunicassem, teremos de novo duas opções. Um é contra a vontade de Deus ou a favor da vontade de Deus. Se for contra, esses maus espíritos são mais poderosos do que Deus. Se for a favor, por que Deus não permite os bons se comunicarem com a gente? Só vai permitir os maus? Então nós temos necessidade de nos aperfeiçoar, necessidade de buscarmos o nosso entendimento sobre todo o espectro de acontecimentos, de fenômenos que existem em torno de uma comunicação mediúnica. Existe a comunicação com os bons espíritos, com os maus espíritos, com os espíritos neutros, com espíritos muito sábios, com espíritos ignorantes, e não quer dizer que ignorantes e sábios sejam bons e maus, ou bons e maus aqueles. Ambos, os ignorantes podem ser bons e podem ser maus, os sábios podem ser bons e podem ser maus. A questão de sabedoria no mundo dos espíritos
e de informações técnicas é igual aqui no mundo físico. Tem cientistas muito maus, assim como tem cientistas muito bons. Da mesma forma, no mundo dos espíritos vai ser assim também. Então, se nós acreditamos que Deus é a suprema força do universo, a causa primária de todas as coisas, então nós precisamos entender que tudo que acontece aqui tem a permissão divina. Se Ele permite os maus comunicarem, logicamente que Ele vai permitir os bons se comunicarem para contrabalançar e nos ajudar a nos proteger. Quarto, que provas podeis apresentar da impossibilidade em que estão os bons espíritos de se comunicarem? Tem uma prova de que os bons não podem se comunicar? Só os maus? Ou porque na minha religião só comunica os bons, na sua só os maus? Temos que ter cuidado com isso, porque senão a gente cai no processo de discriminação, de estar desvalorizando uma religião, supervalorizando a outra. Temos que respeitar todos, os bons e os maus estão em todos os lugares, estão em todas as religiões, tanto pessoas encarnadas como espíritos desencarnados. Quinto, quando se vos põe, ou quando se vos opõe a sabedoria de certas comunicações, respondeis que o demônio usa de todas as máscaras para melhor seduzir. Sabemos, com efeito, haver espíritos hipócritas, que dão à sua linguagem um verniz de sabedoria, mas admitis que a ignorância pode falsificar o verdadeiro saber e uma natureza má imitar a verdadeira virtude, sem deixar vestígios que denunciem a fraude. Então os maus espíritos serão sempre pegos em alguns deslizes, desde que o grupo com o qual eles comunicam deixe margem para aquela situação. Então nós vamos, ou melhor, tenha condições de avaliar a hora que ele deixa margem para ser pego desprevenido, porque os maus sempre vão deixar uma pista de que eles não são bons, e os bons espíritos vão estar sempre nos ajudando a descobrir essa brecha para poder desmascarar o espírito mau que está querendo enganar as pessoas. Só vai ser enganado aqueles que se deixarem iludir pelas próprias situações. Que façamos tudo o que é preciso para lhe prejudicar, destruir o império dele, demônio. Se tais conselhos o demônio é quem os dá, forçoso há convir em que, por muito manhoso que seja, bastante inábil é ele, fornecendo armas contra si mesmo. Então, se ele passa a comunicação para destruir o império do mal, por que ele vai ser considerado um espírito do mal? Nossa, isso é uma questão básica que nós temos que refletir, que nós temos que procurar entender. Só os maus trabalham em prol dos maus, e os bons, logicamente, vão trabalhar em prol dos bons. Se alguém que está querendo só fazer maldade, só querendo infligir o mal, algum cuidado nós temos que ter no decorrer das nossas ações, das nossas situações, para que possamos estar conscientes dos nossos atos e principalmente estarmos focados no trabalho do bem, focados nas comunicações do bem, que são sempre condizentes com o Evangelho e hoje em dia com as bases da doutrina espírita. Senão, se vai contra alguma coisa da doutrina espírita, a gente tem que fazer uma profunda análise e engavetar, daí um tempo para analisar, avaliar de novo, até que aquilo ali seja realmente comprovado que esteja errado. Mas, por enquanto, vamos ter cuidado. Esta questão foi tratada em O Livro dos Espíritos, no número 128 e seguintes. Mas, com relação a este assunto, como acerca de todo o que respeita a parte religiosa, recomendamos a brochura intitulada Carta de um Católico sobre o Espiritismo, do Dr. Grant, ex-cônsul da França. À venda na livraria da época lá, Ledonhe, em 18, preço 1 franco, bem como o que vamos publicar sob o título de Os Contraditores do Espiritismo do ponto de vista da religião, da ciência e do materialismo. Ele já cita, até para a gente ler um livro que a pessoa coloca lá, teoricamente falando contra, né? Que até hoje eu não vi esse livro nas livrarias espíritas. Então, são momentos que a gente tem que refletir, que a gente tem que procurar buscar entender a doutrina, buscar entender os fatos em si que estão acontecendo, para que a gente não seja enganado e consiga compreender melhor a doutrina espírita, que tantas informações tem para ajudar-nos a sermos melhores. Sétimo,
Pois que os espíritos se comunicam, é que Deus o permite, em presença das boas e das más comunicações. Não será mais lógico admitir-se que umas Deus os permite para nos experimentar e outras para nos aconselhar ao bem? É a lógica. A todo momento nós temos as comunicações que nos ajudam a refletir, que nos ajudam a repensar com bom senso, com ética, com moral, dentro de um contexto, dentro de uma estrutura, e existem aquelas comunicações que vão fazer com que a gente, opa, isso aqui está errado. Isso aqui não pode estar certo. E a gente tem que saber fazer essa peneira, tem que saber fazer essa separação. Por isso é importante estudar bem a codificação, estudar bem o Evangelho, para que a gente tenha condições de discernir diante das comunicações que a gente recebe. E hoje a gente vê muitos livros que têm determinadas informações que deveriam ser peneiradas, ou melhor, avaliadas. Não quero jogar pedra em ninguém, mas tem que passar por aquela peneira, por aquela reavaliação. O 8º. Que direis de um pai que deixasse o filho à mercê dos exemplos e dos conselhos perniciosos que o afastasse de si, que o privasse do contato com as pessoas que pudessem desviar do mal? Ser-nos-á lícito supor que Deus sucede com um bom pai não procederia, e como, sendo ele a bondade por excelência, faça menos do que faria um homem? Nós temos que ter cuidado com a internet, né? A internet é perigosa, a gente tem que estar sempre monitorando nossos filhos, o que eles estão vendo e ouvindo ali. E por isso, todo o conjunto de situações, todo o espectro de informações que contém os textos sagrados, nós vamos procurar observar, vamos procurar ver cada um desses com bastante atenção, com bastante cuidado e procurar, né, saber o que nós estamos fazendo, o que nós estamos entendendo e lembrando, Deus é a suprema misericórdia, mas também é a suprema justiça. Se nós passamos por uma experiência de estar sob a influência de um espírito mau, é para nós nos vigiarmos um pouco mais. Se nós passamos pela influência de estarmos sob a influência de um espírito bom, é para que a gente precisa crescer um pouco mais e se tornar bastante vigilante para continuarmos em sintonia desse espírito bom. Compete a cada um de nós agir e, principalmente, saber estudar e escolher o que é melhor para nós. 9. A Igreja reconhece como autênticas certas manifestações da Virgem e de outros santos, em aparições, visões, comunicações orais, etc. Esta crença não está em contradição com a doutrina da comunicação exclusiva dos demônios? Ou porque está numa religião X, é diferente da religião Y? Vamos ter o cuidado de não fazer esse processo discriminatório. Então, se a Igreja já admite a comunicação dos santos, então, logicamente, que existe a comunicação dos bons espíritos, porque os santos são espíritos bons, até que prova o contrário. Então, não existe só a comunicação dos maus, existe também dos bons. Mas os bons, nem todo espírito bom foi santo aqui na Terra. Tem espíritos bons que foram trabalhadores rurais, que foram operários, que trabalharam em condições bem subalternas, que foram escravos. Eles são espíritos muito bons e muito sábios hoje, certo? Então, vai ter N situações. Acreditamos, ainda no item 46, acreditamos que algumas pessoas hajam professado de boa fé essa teoria, mas também cremos que muitas a adotaram unicamente com o fito de fazer que outras fugissem de ocupar-se com tais coisas, pelo temor das comunicações más, a cujo recebimento todos estão sujeitos. Então, ao falar que só os demônios se comunicavam, muitas pessoas se afastaram de fazer o estudo da doutrina espírita, se afastaram de pesquisar a doutrina espírita, porque, obviamente, as pessoas, a grande maioria das pessoas, tem medo dos maus espíritos, e como nem todo mundo recebe só comunicações dos espíritos bons, aí ficou aí o medo, ficou aí o trauma com as pessoas, e eles acabam se afastando. Não temos que ter medo, temos que ter o bom senso de discernir. Dizendo que só o diabo se manifesta, quiseram exteriorizar quase como se faz com uma criança,
a quem se diz: não toques nisso, porque queima. A intenção pode ter sido louvável, porém, o objetivo falhou, porquanto a só proibição basta para excitar a curiosidade e bem poucos são aqueles a quem o medo do diabo tolhe a iniciativa. Então, quando você tenta proibir que algumas pessoas estudem, pesquisem, observem determinados fatos, você vai aguçar a curiosidade deles e aquilo ali tende a crescer, aquele objeto vai ganhar muito mais valor do que se você não tivesse falado nada. Portanto, todo o desenvolvimento da filosofia espírita, todo o entendimento daquilo que a doutrina espírita traz para nós, quanto mais for proibido, mais as pessoas terão curiosidade e pouquíssimas pessoas vão ficar tendo medo do diabo, do demônio, até se mesmo se tivessem, não tomavam as atitudes que tomam. Todos querem vê-lo, quanto mais não seja para saber como é feio, como é feito, e muito espantados ficariam por não acharem tão feio como o imaginam. Olha que interessante. As pessoas, quando você começa a falar do mal para elas, elas querem vê-lo. Querem saber se ele é tão feio quanto pensam. Querem buscar. Nós somos curiosos. E a grande maioria das pessoas são movidas por essa curiosidade. Se você proíbe, se você fala mal, eles querem ir lá e olhar e ver o que está acontecendo. E não se poderia achar também outro motivo para essa teoria exclusiva do diabo. Gente há para quem todos os que não lhes são do mesmo parecer estão em erro. Ora, os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com as leis sobre todos os pontos? Então, isso aí é importante a gente observar. Se acharmos que os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles sobre todos os pontos? Assim. Então, muitas das vezes, quando eles falam que a comunicação é vinda pelo demônio, porque os espíritos estão discordando de alguma das suas crenças, de alguma forma de pensar. E aí, essas pessoas, para se protegerem ou para se negarem à existência de seres superiores a eles simplesmente fecham a porta e falam: não, isso aí não existe, isso aí é coisa do diabo. Porque vai contradizer as suas crenças, vai contradizer a sua forma de entender e de aceitar as informações. Mas ainda sobre os que preferem os interesses deste mundo do que sobre os que concernem aos de outro, não podemos negar os fatos. Entenderam de apresentá-los sob a forma apavorante. Esse meio, entretanto, não produziu melhor resultado do que os outros, onde o temor do ridículo se mostra impotente e forçoso é deixar passar as coisas. Então, quando começam a falar que são somente coisas do diabo, é somente aquelas mentes menos desenvolvidas, mais infantis, vão acreditar que tudo é coisa do diabo. Que se parar para refletir, parar para pensar um pouco, vão ver que entre todas as comunicações existem as boas, existem as ruins, e tudo está sujeito, tudo está subordinado às leis divinas e à vontade de Deus. E nós estamos aqui para aprendermos a vivenciar bem aquilo que Deus trouxe para nós, aquilo que Ele nos oferece de melhor, para que sejamos realmente melhores e para que possamos crescer e nos melhorarmos para estarmos sempre crescendo para Deus. O muçulmano que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com o judeu, pelo que toca a certas práticas das leis de Moisés. Quanto aos católicos, ouvimos que o espírito que se comunica não poderia deixar de ser o diabo, porque não permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele. Certa acerca do poder temporal, se bem que, em suma, o Espírito não houvesse pregado senão a caridade, a tolerância, o amor do próximo,
e a abnegação das coisas deste mundo, preceitos todos ensinados pelo Cristo. Então, na medida que você chega e ensina aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Ele trouxe para a gente, aquelas informações que foram trazidas como caridade, tolerância, amor ao próximo, abnegação, foi contra o que ele pensava. Mesmo ele sendo católico, ele pensava de forma diferente disso, e aí ele taxou esse espírito de demônio. É muito complexo, porque nós lidamos num mundo onde pouco foi feito para desenvolver a compaixão e a tolerância e a caridade. Então, quando se fala em tolerância, compaixão e caridade, as pessoas ficam meio fora de si, porque eles começam a ver que eles não são tão bons como gostariam de ser e começam a sentir que estão perdendo o céu que eles acreditam. E aí tem as consequências, tem as atitudes de cada um e principalmente os fatos de levarmos-nos a estarmos cada vez mais tentando crescer para Deus, mas acima de tudo procurando entender as leis divinas e fazermos o melhor possível pela edificação do verdadeiro bem em nossos corações. Não sendo os espíritos mais do que as almas dos homens, e não sendo estes perfeitos, o que segue é que há espíritos igualmente imperfeitos, cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incomensurável haver entre eles maus, astuciosos, profundamente hipócritas, contra os quais preciso se faz que estejamos em guarda. Então todos nós precisamos saber que no mundo dos espíritos existem espíritos tais quais existem os homens. Bons, maus, hipócritas, muito hipócritas, invejosos, mentirosos, astutos, de todos os jeitos. Que tem pessoas aqui na Terra, tem espíritos no mundo espiritual. Afinal, esses espíritos são os homens que desencarnaram. E nem todos os homens que desencarnaram eram bons. Mas por que se encontram no mundo homens perversos? É isto motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento para apreciarmos, assim, os espíritos como os homens. Então nós temos no mundo todos os tipos de pessoas, mas a gente não precisa se afastar do mundo, a gente tem que ter cautela por onde a gente anda, por onde com quem a gente conversa, por onde a gente passa, para que ao longo do tempo nós tenhamos condições de estarmos bem conosco mesmo, sem nos deixar afetar pelas influências externas que tanto tentam nos prejudicar. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo não consiste em proibi-lo, mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona e não atinge a todos. A realidade claramente demonstra todos a compreendem. Então nós temos nossa realidade, nós temos o nosso ponto de vista aqui na Terra, que temos que encarar a vida, né? Temos que encarar as situações com respeito, temos que encarar tudo com tranquilidade e saber que quanto mais você proíbe, mais você aguça a curiosidade, mais problema você vai ter. Quanto mais você instrui, menos risco você corre, menos problema você tem. Então tudo é uma forma da gente caminhar, é uma forma da gente encontrar as melhores situações, os melhores aspectos da vida e principalmente procurarmos entender como a vida é e como ela nos oferece as oportunidades de crescermos, as oportunidades de sermos melhores. Principalmente quando a gente estuda, quando a gente se instrui daquilo que nos ajuda a nos conhecer a nós mesmos.